trajetória dela. Eu comecei a trabalhar recentemente com a Kalinka, então todas as vezes que a Kalinka fala de você é sempre com muitos elogios, né? E eu espero que com esse Reading Group a gente consiga entender e ajudar muitos alunos aqui do grupo que são de graduação e não sabem os perrengues assim, que tem a vida acadêmica. Eu acho que um pouco da sua história vai ajudar não só a mim, mas a eles a entender um pouco mais como é difícil e o que precisa fazer, o que precisa passar para chegar onde você está hoje e conhecer um pouquinho mais, né, da sua história, do seu projeto também. E eu acho que é isso, né? Se quiser começar, já pode, tá bom? E obrigado por aceitar, porque eu sei que deve ter sido uma correria, né, por conta das atividades aí. É isso aí, obrigada, gente, por terem me convidado. Estou feliz de estar aqui hoje. Já aviso que a minha apresentação volta lá, vai um pouco, avança um pouco da minha história, já volta mais para o início. Eu vou misturar um pouquinho de tudo, mas depois vocês vão fazer as perguntas que vocês quiserem, à vontade, sobre França, sobre graduação, sobre a minha vida pessoal, o que vocês quiserem. Então não se preocupem que eu posso voltar depois nos tópicos. Mas, muito prazer, eu sou Isadora Ferrão. Como já fui apresentada, eu sou uma das ex-alunas, mas eu ainda me considero aluna da professora Kalinka Castelo Branco, que foi uma das grandes responsáveis por mudar a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, tá? Mas a gente vai falar mais um pouquinho daqui para frente sobre ela. Mas eu sou Isadora Ferrão, eu sou doutora em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo, a USP, e eu coloquei algumas bandeirinhas aqui porque são as universidades, são os países pelo qual eu tive oportunidade de trabalhar durante meu doutorado, que foi na França, em Praga, na República Tcheca e também na Inglaterra. Então, hoje em dia eu sou doutora, mas o meu doutorado, na verdade, foi uma grande colaboração entre diferentes países. Tá? Mas aí, voltando um pouquinho mais sobre quem é Isadora Ferrão, bem no sentido acadêmico. Então, tudo começou em 2012, tá, gente? Eu já perdi grande parte do meu sotaque, infelizmente, mas eu sou gaúcha, lá do interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Alegrete, tá? Lá em Alegrete é uma zona bem rural, bem ruralizada, do que se ouve dizer é verdade. Então, quando eu era criança, ou mesmo alguns anos atrás, a gente ainda não tinha tanto acesso a algumas oportunidades. Por exemplo, em São Carlos, que foi onde eu fiz o meu doutorado, muito se fala sobre universidade pública, sobre a USP, sobre a UFSCar, assim como em outros lugares. Mas onde eu nasci, pouco se falava sobre isso, especialmente quando eu era criança. Mas até relatando um negócio pessoal para vocês, quando eu tinha cerca de uns 6 anos, eu já gostava muito de estudar, que foi quando eu comecei, né? E eu já sabia que eu queria estudar, estudar, estudar. Eu percebi que eu gostava daquilo ali, eu gostava de aprender e etc. E aí, com cerca de 6 anos, eu falei para minha mãe que eu queria fazer faculdade. E na época, a minha mãe com as limitações que a gente tinha, ela disse: Isadora, você não fica sonhando com isso não, porque a gente é pobre e a gente não tem condições. Gente, minha mãe era técnica de enfermagem, é técnica de enfermagem. O salário que ela tinha para sustentar a gente já era ali. Quem dirá para pensar em fazer uma universidade? E ela ainda vem de uma realidade onde universidade é para quem tem dinheiro, não era uma coisa feita, uma oportunidade feita para todo mundo e etc. Quanto menos se falava sobre isso. Mas com 6 anos eu disse para ela, vou fazer faculdade. Ela disse que não era para eu sonhar com aquilo ali porque nós éramos pobres. E aí eu apenas respondi para ela, tu que pensa? E aí, em 2012, tudo começou porque houve-se uma comoção na minha cidade sobre o Instituto Federal Farroupilha, que é, para quem não conhece, é uma universidade, é um instituto também, mas no sentido tecnológico. E aí lá eu fiz um ensino médio integrado ao técnico de informática. Na época, todo mundo dizia, lá em Alegrete, onde eu nasci, que quem fazia o técnico de informática saía pronto na vida. Eu pensei, meu Deus, fui aprovada aqui nesse instituto, vou fazer um ensino médio daqui, eu vou sair daqui rica, com certeza. Mas não foi bem assim, né, gente? Eu estudei,
comecei a entender o que que era o Instituto Federal, comecei a entender o que que era tecnologia. Não aprendi a formatar computador lá, eu aprendi uma coisa diferente, que eram os códigos. Então, eu aprendi o que que era programação. Eu fiquei, gente, entrei aqui para sair rica, não vou sair rica, mas vou sair rica de conhecimento, porque o Instituto Federal foi a primeira oportunidade que me abriu os olhos. Então, eu tive professores mestres, professores doutores, eu entendi que eu tinha sim a possibilidade de fazer uma faculdade. Imagina, pela primeira vez eu estava conversando com pessoas que tinham ido para a universidade. Pode parecer muito bobo isso para a maioria das pessoas, mas para mim era uau. Eu chegava contando para minha mãe e ela também ficava maravilhada com aquilo e até um pouco assustada com aquela menina que do nada estava falando aquele monte de coisa. Bom, mas lembra que eu falei que com 6 anos eu falei que ia fazer faculdade? Com 8 anos, construíram a primeira universidade federal na minha cidade, que é a Unipampa. Foi uma grande comoção na época, no Rio Grande do Sul. Foram construídas várias universidades federais pelo governo na época, e uma dessas universidades, onde tinha cursos de computação, foi construída justamente na minha cidade. E aí, com 8 anos, passado 2 anos que eu falei que eu ia fazer faculdade, eu estudava numa escola que era em frente onde foi construída a Unipampa, a Universidade Federal que eu estudei. E aí eu dizia para minha mãe, eu vou estudar aqui. Só que diferente dos 6 anos, com 8 anos ela já não disse nada. Eu dizia, eu vou estudar aqui, passava de mãozinha lá, super criança com ela, e ela já ficava quieta. Aí com 9 anos eu avançava na próxima série, eu vou estudar aqui, eu vou estudar aqui. E assim foram se passando os anos, e cada ano que eu avançava na escola e que eu via aqueles tijolos serem construídos, aquela universidade criando forma, eu ia todo ano dizendo que eu ia estudar lá. E em 2014 eu terminei o técnico de informática e em 2015 eu estudei lá. Como eu disse para minha mãe, com 6 anos eu disse, eu vou fazer faculdade. Em 2015 eu comecei a fazer faculdade. E aí eu comecei ciência da computação. E aí você sabe, né, gente? Quando a gente termina o ensino médio, a gente é gênio em matemática, e aí começa na universidade, a gente percebe que não era tão gênio assim. Então teve toda aquela bagagem de ter estudado numa escola pública, de não saber inglês, de não saber uma série de conteúdos que infelizmente a gente não consegue ter acesso. E aí eu sofri muito durante a faculdade. Então na faculdade, para ser honesto com vocês, eu precisei correr atrás de vários conceitos que eu não sabia. Eu passei muitas noites sem dormir, eu desaprendi o que era dormir, que é uma coisa que hoje em dia eu percebo que eu não precisava ter feito daquele jeito. Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, com 27 anos, mas na época eu tinha 17, 18. Mas enfim, fiz uma série de coisas que eu também vou conversar com vocês e deu tudo certo. Eu consegui me formar em ciência da computação. Só que terminado ciência da computação, terminou a faculdade, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E como eu falei, eu venho do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Alegrete. Então lá não tem tantas empresas assim de tecnologia, ainda não tinha ocorrido a pandemia, então não se falava tanto assim sobre home office, etc. E aí eu pensei, ó, agora eu tô grandona, pô, agora eu tenho uma faculdade, agora eu quero ir fazer alguma outra coisa, agora eu vou fazer mestrado. Só que eu quero fazer mestrado na USP, não é pouca coisa não, eu já tava me achando ali, né, gente? E aí eu resolvi aplicar para o mestrado na Universidade de São Paulo em 2019 e eu fui aprovada. Foi o que eu cursei, mestrado e doutorado. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade também de viajar para vários países, mais de 10, 12 países aí eu pude viajar, participando de conferências, representando o Brasil, entre outras coisas, e foi onde eu recebi o convite de vir trabalhar como pesquisadora após o meu doutorado, que é onde eu tô. Claro que eu tô pulando uma série de coisas, por exemplo, várias oportunidades que eu não sabia inglês e que eu tive que começar a aprender somente durante o mestrado, problema de comunicação, fiz apresentações em inglês sem saber nada, mas eu vou conversar um pouquinho mais sobre vocês. Pulando bem aqui, pensem que é uma pessoa que vem de uma realidade super humilde, mas que conseguiu enfrentar esses desafios e conseguiu fazer faculdade, mestrado, doutorado, e acho que foi a única vez que a minha mãe estava errada, tá, gente? Não foi a única, mas brincadeiras à parte. Bom, mas a parte legal é, durante meu mestrado e doutorado, eu comecei a fazer pesquisa, na verdade, já na graduação. Na graduação, eu era aquele tipo de pessoa que era conhecida, aquela moça que faz um pouco de tudo, aquela moça que tá em tudo, porque eu realmente, meu Deus, eu tive a oportunidade de vir cursar uma universidade pública, uma universidade que eu não tô pagando nada. Então eu quero fazer
tudo que a universidade tiver ao meu alcance. Então, eu participei de conferência, eu palestrei, eu dei curso, eu ia em escola, fundei grupo, fiz estágio, tudo que era possível eu fazia dentro da universidade. E foi onde eu comecei a fazer pesquisa também. Pesquisa, ou seja, fazer ciência, comecei o processo de me tornar uma cientista. Só que eu não sabia ainda o que eu queria. E dentro de computação, vocês concordam comigo, dentro de tecnologia ou qualquer área, a gente tem inúmeras áreas. Então eu comecei fazendo pesquisa em IHC, interação humano-computador, mas eu percebi que era legal, mas ainda não brilhava o olho. Aí eu fui tentar teoria da computação, computação de alto desempenho, e por aí eu fui migrando. Até que eu procurei um professor que trabalhava com segurança. Ali eu já estava meio desacreditada que eu gostava de pesquisa. E aí esse professor, ele resolveu me dar uma oportunidade, eu fui a primeira aluna dele na época, e aí brilhou o olho. Uau, eu adoro cibersegurança, eu adoro esse negócio aqui de ficar testando sistema, tentar encontrar erro, corrigir, criar novos algoritmos para tornar os sistemas mais seguros. E aí eu gostei tanto que eu resolvi estudar um pouquinho mais e fui fazer mestrado, que foi onde eu comecei a trabalhar com esses brinquedinhos que vocês estão vendo na tela, que são os drones. Não só drones, mas eu comecei a trabalhar com a parte de segurança para veículos autônomos, carros, navios, aviões. E aí, quando eu falo carros, sim, eu não tô brincando, tá, gente? Eu tô falando carros mesmo. Durante o meu doutorado, eu trouxe um videozinho aqui para mostrar para vocês. Eu trabalhei desenvolvendo junto com a Kalinka algumas tecnologias e utilizando principalmente inteligência artificial para um tipo de veículo que vocês ainda não veem, que é o que a gente chama de veículo aéreo de pouso vertical, os famosos carros voadores, flying cars, ou táxis aéreos. Diferente do que as pessoas acham, não é mito. Em breve nós teremos, inclusive a Embraer promete ainda em 2025 entregar os primeiros carros voadores. Eles estão evoluindo, eles têm diferentes tipos de design, mas dentro dos próximos anos nós teremos esse tipo de tecnologia. Só que vocês sabem, para a gente implementar qualquer tipo de tecnologia, a gente precisa que eles sejam seguros. E para ter seguros, tem a galera como eu que fica lá estudando como aplicar inteligência artificial, como aplicar diferentes tipos de tecnologia, entre outras coisas, para tornar essas tecnologias possíveis, como os carros voadores, como os carros Tesla, como outras tecnologias. Por quê? Trago uma novidade, mais uma fofoca para vocês, tá, gente? A ideia não é só termos carros voadores, mas termos carros voadores autônomos. Por quê? Porque vocês imaginam, né? Que como qualquer tecnologia, a gente pode ter uma série de problemas devido a erros humanos. Bom, aí eu trabalhei com esse carro voador que parece muito legal, mas infelizmente nem tudo é um mar de rosas, né, gente? Assim como qualquer tecnologia, a gente tem problema. E os carros voadores não eram diferentes. Então, durante o meu doutorado, eu precisei trabalhar, por exemplo, para tentar minimizar erros humanos. Eu tive que considerar que os carros voadores, eles vão trabalhar num espaço aéreo compartilhado. Então, a gente vai ter avião, a gente vai seguir tendo outras tecnologias e aí nós vamos adicionar um novo tipo de veículo. Então, mais problemas aí para ser resolvido. Também considerei tomada de decisão autônoma, então implementei uma arquitetura que ele conseguia em tempo real diagnosticar um problema utilizando o aprendizado supervisionado. Depois, ele decidia qual a melhor ação em tempo real, se esse problema se tratava de um ataque ou de uma falha física, porque sim, esses carros voadores vão estar conectados à rede. Então a gente tem uma nova classe de problema e também informações em tempo real. Então essa arquitetura ficou bem legal, foi, até onde a gente sabe, foi a primeira arquitetura brasileira, ou mesmo da América Latina, focada em segurança. Inclusive, a gente teve outras pessoas interessadas na nossa arquitetura, não somente outras universidades de outros países, que foi onde a Kalinka tinha cooperação e onde eu fui fazer estágio, como também a Embraer, que é a empresa aí responsável por desenvolver os primeiros carros autônomos do Brasil, também se interessou pela nossa arquitetura, foi visitar a gente, etc. Mas agora eu tô no pós-doutorado, então eu tô fazendo uma leve transição de tema. Claro que os carros voadores vão continuar como um tópico da ciência, mas como a gente é pesquisador, às vezes a gente precisa transicionar em alguns temas. E atualmente, só voltando, né, durante o meu doutorado, eu fiz estágio em alguns países aqui da Europa, dentre eles na França, onde eles me convidaram para que, após eu terminasse o meu doutorado, eu viesse trabalhar com eles. E aí é onde eu estou hoje, na Université de Bretagne Occidentale, em Brest,
especificamente na Bretanha Ocidental, onde tem mar, peixe, etc. E aqui eu tenho trabalhado com navios autônomos, então eu sigo nesse foco de cibersegurança, mas agora aplicado à pesca ilegal e a tráfico de pessoas, ok? Bom, aí vocês podem se perguntar, mas, legal, você é pesquisadora, você tem uma história de vida aí, mas você só estuda. É chato, porque quando eu sou aquele tipo de pessoa chata que quando me perguntam, mas o que você gosta de fazer? Eu gosto de estudar, mas nas horas extras, eu gosto de estudar também. Mas a grande verdade é que eu gosto de fazer outras coisas também, como por exemplo a palestra que eu tô dando hoje para vocês, é uma das minhas grandes realizações pessoais. Eu sempre abro mão do que eu tô fazendo para poder dar algumas palestras, principalmente em instituições públicas, porque como uma pessoa que teve a sua vida mudada graças à universidade pública, eu acho que eu tenho um compromisso com a sociedade de me dispor do meu tempo, de falar mais sobre as oportunidades que eu tive, de vocês entenderem que vocês podem se mudar a vida de vocês através da educação pública, através da educação, seja privada ou pública, certo? Que a universidade, que a educação, na verdade, ela mudou a minha vida, mudou a minha realidade social, minha realidade econômica, e pode mudar de vocês também, mudar a realidade da família de vocês e levar onde vocês querem. E é por isso que eu sempre dou essas palestras e estou aí envolvida em diversos projetos. Mas além disso, eu também gosto muito de viajar. Tenho uma bandeirinha ali com a minha bandeira do meu time gaúcho, que atualmente não tá muito bem, tá? Mas eu continuo sendo gremista. Já comi algumas coisas diferentes aí nos países que eu passei, por exemplo, o famoso escargot. E é bom, tá, gente? Para quem ainda não provou, vocês vão ter a oportunidade de provar, vocês vão ver que é maravilhoso. Gosto de ir em museu, gosto de conhecer tudo. O que me convidar vai ser para ir num museu, vai ser para ir comer um dogão, tomar um café, vai estar me convidando certo, porque eu vou adorar ir. Eu adoro viver, eu adoro aproveitar agora as oportunidades que a vida tem me dado depois de ter estudado bastante aí, continuar estudando. E claro, eu sou uma fanática por café, né, gente? Acho que é meio que obrigação de todo mundo que é de TI. Já tem aquela obrigação, ó. Introdução ao café 1 deveria ser dado ainda na faculdade. A gente não tem, mas eu recomendo, porque a gente começa a gostar de café e café sem açúcar, tá? Quem coloca aí café, não sei vocês, eu já acho que já vira açúcar. Então tem que ser café raiz sem açúcar. Eu adoro cafezinho, adoro viajar, etc. Bom, agora você já sabe um pouquinho da Isa profissional, um pouquinho da Isadora pessoal, né? Que adora viajar, adora comer, adora café, adora assistir televisão, entre outras coisas. Como eu falei para vocês, eu sou uma filha da escola pública e fui a primeira geração da minha família a entrar na faculdade. Se eu fui a primeira a ingressar no ensino superior na faculdade, quem dirá na pós-graduação? E aí, vocês que estão na faculdade, vocês devem estar se perguntando: a Isadora vem de uma realidade social de baixa renda e etc. E hoje em dia ela está trabalhando como pesquisadora na França. Foi fácil? A faculdade foi legal? Ela é uma grande gênia que o pessoal adora de falar, ou teve muita facilidade? Não sei vocês como está sendo a faculdade, mas para mim a faculdade foi, tanto a faculdade quanto a pós-graduação, ela foi extremamente desafiadora. A minha base matemática, ainda na graduação, ela foi. Eu amava desde sempre matemática, tanto que eu quase fiz faculdade de matemática, mas por algum motivo do universo eu mudei para ciência da computação, ainda bem. Então, na faculdade, eu percebi que a minha base matemática não era tão boa assim. Eu precisei correr muito atrás para poder me adequar ao curso, para conseguir ser aprovada nas disciplinas, tá? Desafios financeiros sempre tiveram comigo, e eu acho que um dos mais difíceis, sendo bem honesta aqui com vocês, foi que eu não sabia inglês. Então, meu sonho era viajar para fora do Brasil. Hoje em dia eu estou realizando um dos meus sonhos. E, inclusive, quando eu procurei a Kalinka, uma das primeiras coisas que eu disse para ela, então, meu sonho é viajar para fora do país. Aí ela disse assim: tá bom, então tá. Então vamos fazer um projeto para você ir para fora do país. Você sabe inglês? Aí eu disse: não. Aí ela disse: tá bom, daqui a 2 dias você tem uma apresentação para o pessoal da França. Aí eu disse: tá bom. Aí fui lá, montei minha apresentação, passei toda a noite tentando decorar todas as palavras no Google Translator. E para ser honesto com vocês, quando a Prof. Kalinka falou assim, você não sabe falar inglês? Eu disse que não. Eu acho que ela pensou assim, ela deve saber o básico, mas ela só não se sente segura. Não, gente, quando eu disse que eu não sabia inglês, eu não sabia nada de inglês.
Quando eu cheguei na sala e os pesquisadores falaram para mim, prazer em te conhecer, nice to meet you, eu não sabia o que responder, porque eu não entendi nada. Eu fiquei pálida, e aí eu falei pra Kalinka, não entendi. E aí ela me disse assim, nice to meet you too. E aí eu só respondi too, porque eu não tinha entendido nada, gente. Fiquei desesperada, fiquei pálida. Eu não sei como que eu fui, sinceramente. Foi só um tchu e não entendi mais nada. Aí eu fiz toda a apresentação lendo o que eu tinha escrito, e as anotações que eu escrevi não eram, por exemplo, como realmente são escritas as palavras em inglês, eram como se lê. Por exemplo, have, que é ter, tem, né? Que é H-A-V, eu escrevi R-E-V-I com acento agudo. E fui lendo have, drone, não sei o que, não sei o que. E fiz, né, gente? Terminei e foi um horror. Foi um horror, ninguém entendeu nada, eu não entendi nada, eu tava tremendo, tava pálida. Só que, por sorte, eu tinha pessoas certas. Eu me considero uma pessoa bem sortuda, porque eu encontrei a Kalinka, encontrei outras pessoas que foram maravilhosas na minha vida. Porque a Kalinka, que foi a minha orientadora de mestrado e doutorado, ela é o tipo de pessoa que me inspira muito, porque é o tipo de pessoa que não procura pessoas prontas. Ela procura pessoas com vontade. Então, ela percebeu que eu não sabia nada de inglês, mas ela entendeu que eu tinha uma história por trás e que eu tinha muita vontade. Então, ela me apoiou e eu comecei a estudar e continuei fazendo apresentações em inglês, gente. O desastre, a humilhação continuou, tá? Vocês não acham que parou por ali. Todo mês eu mandava mensagem para ela, foi cancelada a reunião. E ela, não, 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 a reunião continua. E aí todo mês eu tinha que fazer apresentações em inglês. O que é que eu fiz? Comecei a pagar um professor 1 hora por semana, que era o que eu conseguia na época, e comecei a estudar por fora, estudar, Netflix, não sei o que, tudo em inglês, mudei toda a minha vida. Meu tempo extra para assistir Netflix era assistindo Netflix em inglês. E depois de um tempo começou a dar certo. Durante 8 meses, eu só nem sei o que eu fazia, gente. Hoje em dia eu paro para pensar a loucura que eu fazia quando eu fazia aquelas apresentações em inglês falando sobre o meu trabalho. Mas por que eu fazia essas apresentações? Porque o meu mestrado já foi co-orientado por pesquisadores de fora. Então essas apresentações precisavam ser em inglês, né? Que é a língua, é o idioma científico. E continuei fazendo e comecei a melhorar. Aí eu comecei a melhorar, depois de cerca de 8 meses, comecei a publicar alguns artigos, e aí comecei o doutorado. E aí eles decidiram me convidar para vir fazer um estágio aqui na França, que foi onde eu vim com o compromisso que eu tinha que representar o Brasil, meu laboratório, isso e aquilo. E no final deu tudo certo. E ainda durante esse doutorado que eu fiz aqui, já com inglês melhor, né, eles me convidaram para vir trabalhar com ele. E eu digo pessoas certas, pessoas maravilhosas, não só Kalinka, porque esses pesquisadores de fora, que atualmente é a Catherine Desailly e o Davi Spes, que são meus tipo chefes, meus líderes aqui, eles também viram meu inglês naquele primeiro momento, mas eles também não desistiram de mim. Eles entenderam que era uma pessoa com uma história de vida. Naquele momento ali, já no mestrado/doutorado na USP, né, que a gente sabe que é uma universidade de referência, não sabe inglês, mas que ela pode aprender. E eu aprendi, eu me esforcei e eu agarrei aquela oportunidade que eles estavam me dando para tentar dar o melhor possível. Levou um tempo, mas no final deu tudo certo e hoje em dia até me comunico em inglês, mesmo que com erros, mesmo que com muito sotaque, etc. Eu fico muito orgulhosa quando eu consigo me comunicar em conferência, etc. Com certeza, o inglês com sotaque, é um inglês com erros, isso e aquilo, de uma pessoa que não aprendeu desde a infância, mas é um inglês que representa o Brasil, é um inglês que me deu um emprego, é um inglês que me fez defender meu doutorado, inclusive em inglês. Ok? E claro que eu passei por desafios financeiros, né? Então, toda a graduação eu trabalhei e o dinheiro que eu ia juntando, que eu conseguia juntar, foi o que eu juntei para me sustentar os primeiros meses em São Paulo, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Tinha que dar certo, eu tinha que conseguir uma bolsa e deu tudo certo, mas eu arrisquei muito, assim. E claro, como uma mulher dentro da ciência, uma mulher dentro de tecnologia, eu passei também por episódios de machismo. Eu já vi que tem outras mulheres na sala, então às vezes a gente não percebe. Vocês vão me entender e se não entendem agora, em algum momento vão ver uma colega ou vão passar por isso. A gente passa por uma série de problemas, de provações, de síndrome de impostor e etc.,
que homens também passam, mas alguns episódios são muito específicos que nós mulheres passamos. E é por isso que desde o início da graduação eu tenho me envolvido também em projetos para incentivar, para as mulheres se apoiarem dentro de tecnologia, para mostrar para a tecnologia, para especialmente meninas de escola pública, para elas verem que tem sim mulheres lá, que não é uma área só de homens, que mulheres são inteligentes também, que mulheres também conseguem. Então, sofri diversos episódios, como muitas mulheres dentro da ciência, mas claro que isso não foi nem de perto o suficiente para me fazer desistir da área, porque a minha vontade de vencer através da educação era bem maior. Bom, e o que eu fiz durante a faculdade? Eu disse para vocês que eu estava muito animada, que eu estava tendo aquela oportunidade gratuita, parecia loucura para mim na época. Então, o que eu fiz durante a faculdade? Eu fiz tudo, tá, gente? Eu fiz ensino, eu fiz pesquisa, eu fiz extensão, eu dei palestra. Eu morria de medo de falar em público, mesmo assim eu ia. Teve curso que deu ruim, teve curso que deu ruim. Eu fundei um grupo de mulheres em computação. Eu comecei a desenvolver site. Esse sitezinho agora é bem antigo, que é o Unicalc, mas foi minha primeira bolsa de ensino, que foi um sistema que eu desenvolvi para auxiliar em disciplinas matemáticas. E loucura, porque eu estava desenvolvendo esse site ao mesmo tempo que eu estava indo, sofrendo lá com as disciplinas matemáticas. Mas uma coisa é código, outra coisa é base matemática, né, gente? No final deu tudo certo. Eu comecei também a publicar meus primeiros artigos ainda de iniciação científica. Então, se vocês estão na graduação e vocês querem fazer um mestrado, doutorado, eu já recomendo vocês procurarem ainda durante a graduação um orientador ou diferentes orientadores para encontrar qual a área que vocês querem fazer durante o mestrado. De iniciação científica, já começar a entender como escrever um artigo, isso e aquilo. Eu só aprendi inglês lá no mestrado, doutorado, né? Passei por aquelas humilhações que eu falei para vocês. Mas vocês já podem começar desde já na graduação, já aprender, já desenvolver, etc., que vai facilitar muito a vida de vocês depois. Ah, mas eu quero ir para o mercado, eu não quero ser acadêmica. Mas mesmo assim, fazer iniciação científica ajuda muito, ajuda a saber se comunicar, a escrever melhor, a conseguir buscar ideias, enfim, ajuda em uma série de coisas que vai ser muito valorizado para vocês, mesmo dentro do mercado. Valeu a pena? Bom, eu fiz pesquisa, ensino, extensão, fiz estágio também, inclusive no estágio, eu lembro que eu fiz uma entrevista. Tem que ser cara de pau, tá, gente, também. É uma dica que eu dou sempre. No meu primeiro estágio, não recomendo fazer o que eu fiz, né? Mas às vezes tem que ser um pouquinho cara de pau. No meu primeiro estágio, eu lembro que tinha uma sala assim com umas 50 pessoas, todos homens. Eu era a única mulher fazendo aquele estágio, né? E até tinha os homens mais avançados no curso. E só iam selecionar alguns daquele grupo. E aí começaram a fazer as entrevistas individuais e me perguntaram: Isa, você sabe tal coisa? Sei. Tal coisa, sei. Tal coisa, sei. Sabia nada. Depois que eu conseguisse, eu me virava. E aí, na minha primeira tarefa, no estágio, eu quebrei o sistema da empresa e enviei para a produção do GitHub, que se vocês já codaram, vocês sabem do que eu estou falando. Mas depois fui aprendendo, desenvolvendo e etc. E não só fiz estágio, mas também tive experiências aí em processos seletivos da Google, da Dell e etc. Mas entre a Google e a vida acadêmica, eu decidi escolher por continuar a vida acadêmica. E também tive outras experiências, principalmente em análise de dados, ciência de dados, e em algumas outras empresas privadas aí no Brasil. E bom, valeu a pena? Bom, para mim valeu, gente. Não sei qual a dimensão do sonho de vocês, o que é importante para vocês, mas para mim, essa foto aqui te define que valeu tudo a pena, porque realmente era um sonho desde os meus 6 anos, que nem eu falei para vocês, me formar e dizer que eu tenho uma faculdade, que pode parecer uma bobagem para a maioria das pessoas, mas é um motivo de muita alegria e emoção, tanto para mim quanto para minha família. Então, para mim, valeu a pena. E um tópico muito importante pois você está trabalhando hoje em dia para fora do Brasil, boas notas garantem meu sucesso, as notas de vocês vão impactar, poxa, saí mal numa disciplina ou em algumas disciplinas, ou precisei refazer algumas disciplinas porque eu bombei. Eu tô perdido? Sendo bem honesta para vocês, sim e não, tá? Então, as boas notas me garantiram com certeza boas oportunidades. Durante a minha faculdade, minha formatura de graduação, eu passei toda a faculdade, para ser honesta com vocês, querendo ganhar um prêmio, querendo ganhar um prêmio. Eu não ganhei prêmio nenhum. Mas no último dia,
que era o dia de formatura, eu ganhei como aluna destaque esse prêmio é um prêmio criado pela Sociedade Brasileira de Computação, que homenageia os melhores estudantes de computação do país, do Brasil, no ano da sua formatura, e eu ganhei justamente na formatura. E eu também tive outras oportunidades aqui, que eu coloquei as fotinhos para vocês. Essa aqui, Future People Matter, foi no México, onde eu fui considerada uma das 20 jovens universitárias brasileiras mais brilhantes, etc. Algumas coisas lá que eles definem, tá, gente? Não tô dizendo que eu sou, eu tô dizendo que eu me inscrevi para esse processo seletivo e eu fui uma das selecionadas. E eu fui para o México com tudo pago para falar, entender, estudar sobre inteligência artificial. Outro também que eu gosto bastante de citar é ano passado, que eu fui selecionada como uma das jovens cientistas under 40, menos de 40 anos, a representar o Brasil no BRICS, que o BRICS, não sei se vocês sabem, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então tem um grande evento que a gente sempre ouve falar, os BRICS, os BRICS, os BRICS, e eu fui exatamente participar falando sobre o meu doutorado na Rússia. Sim, gente, eu fui lá na Rússia, mas estava tudo tranquilo, tá? Antes que me perguntem, eu fui selecionada para representar o Brasil no prêmio dos BRICS como jovem cientista inovadora, e aí falei sobre o meu doutorado, sobre os carros voadores, etc. Não fui a ganhadora, mas fiquei feliz porque teve um brasileiro que foi o ganhador. Foram selecionados quatro cientistas brasileiros com menos de 40 anos para representar de cada um dos países, e eu fui a do Brasil. Até onde eu sei, eu fui a cientista mais jovem a ser selecionada para o Brasil, e foi uma experiência bem legal, me senti super chique lá, foi tudo pago, então passagens, etc. Então, boas notas, eu não sei se boas notas, na verdade, eu posso garantir que não define o sucesso de uma pessoa. Longe disso, às vezes uma pessoa pode ter excelentes notas e no final não conseguir aplicar isso e aquilo. Mas boas notas me garantiram boas oportunidades, que nem eu estou mostrando para vocês. Porém, eu conheço muitas pessoas que tiveram muito sucesso também, grandes sucessos, e nem por isso foram aprovados em todas as disciplinas, precisaram refazer, e hoje em dia estão em empresas e universidades de grande prestígio, por exemplo, na Microsoft, na Google, em Harvard, e etc. Então, tem coisas mais importantes que as notas, e o mais importante que eu faria diferente hoje em dia, com a idade que eu tenho, com a maturidade que eu tinha, é mais aprender do que estar preocupada em ser aprovada. É a parte mais importante, porque se você não correr atrás agora, você vai precisar correr depois. Então, mais importante que isso é aproveitar tudo que a universidade, tudo que você puder enquanto você é aluno. Por exemplo, eu participei até da Maratona Internacional de Programação, ganhei uma menção honrosa, foi bem legal. E como vocês podem ver, mais uma vez aí cercada de homens, mas estava lá firme e forte, participando. Ganhei uma menção honrosa, porque o meu time não foi um dos melhores, mas eu tive a experiência. E, gente, eu tava com tanto medo de participar disso aqui, sabe? Porque eu sabia que as minhas notas não eram as melhores de programação, que tinham outros colegas que eram muito competentes, mas eu não deixei o medo ser maior que eu, e eu fui lá e participei. E hoje em dia eu digo, nossa, ainda bem que eu participei, porque eu não tinha a melhor nota, isso aqui, em tal disciplina de programação e tal, mas eu fui bem na maratona, eu tive coragem de participar. Foi uma experiência tão divertida que ainda bem que eu não deixei o medo me vencer. Então, as notas, elas vão te dar acesso, com certeza, a algumas oportunidades, mas elas não vão decidir a tua vida. Vou rodar em algumas ou várias disciplinas e refazer e aprender, vão te deixar mais forte, e com certeza nenhuma empresa vai ficar olhando se você tirou 6 ou 10. O que ele vai querer saber é se você é bom ou não. Isso sim é importante. Agora, na França teve perrengue. Bom, já falei para vocês. Inglês foi, eu acho que o pior perrengue de todos. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, comece inglês o quanto antes. Eu sei que não é fácil. Poxa, se tem uma pessoa que entende isso, sou eu. Não é fácil, mas hoje a gente tem uma série de cursos online e aplicativos como o próprio Duolingo que a gente pode começar a praticar. Procurem oportunidades aí gratuitas na universidade de vocês, que eu sei que existem, e comecem a praticar o quanto antes, que com certeza isso vai abrir uma série de oportunidades. Inclusive, eu perdi oportunidades antes de começar a aprender, porque eu não sabia inglês. E claro que eu não me sinto culpada por isso, porque eu fiz o que estava ao alcance da minha realidade, mas se eu
puder dar uma dica para vocês, comecem. Não é balela, realmente é importante, tá, gente? E se vocês quiserem se conectar aí comigo nas redes sociais, o meu LinkedIn é Isadora Ferrão e o meu Instagram é isadora.ferrão. Tô sempre postando lá sobre bolsas de estudo para vocês irem viajar com tudo pago, que nem eu fui, para representar o Brasil, ou mesmo para aprender mais, receber mentorias, etc. Tô postando sobre vagas, tô postando sobre a minha vida pessoal, posto de tudo um pouco lá no Instagram. E espero que vocês tenham gostado e tô à disposição aí para as perguntas de vocês. Querem fazer? Você quer começar? Pode começar. Então, Isadora, eu gostaria de perguntar, porque eu lembro que a primeira vez que eu falei com a Kalinka, e ela falou sobre você, ela comentou que você precisava correr com a pós, porque você justamente recebeu, né, essa proposta na França. E como é que foi esse processo da pós, você conseguir defender as coisas num tempo ainda mais curto para conseguir, né, aceitar isso? Você conseguiu lidar no sentido de, sei lá, ter publicações, conseguir andar com o seu trabalho? Como é que foi isso? Então, foi loucura. Foi loucura, assim. Quando eu comecei o doutorado, eu já tinha começado em inglês, então eu já estava um pouco mais resolvida com isso. E aí, o que eu tomei como missão para mim? Bom, no início do meu doutorado, eu vou fazer tudo que eu conseguir aqui no máximo de tempo, no menor tempo possível. Eu vou tentar publicar, vou tentar resolver, escrever os meus artigos, para depois ficar de boa. Então, eu já tinha publicado alguns artigos, já tinha tido artigos negados e artigos aprovados, faz parte da vida, né, gente? Já tinha chorado, já tinha superado, faz parte também, não vou mentir. O pessoal adora falar, né, que tem uma experiência assim, ó, cheia de aprovações e prêmios, isso e aquilo. A gente passa tanto perrengue, tem que ser honesta também, faz parte do processo. Então, eu tive artigos negados, artigos aprovados, eu já tinha feito os estágios que eu queria, já tinha ido para várias conferências, né? Graças a Kalinka, graças a alguns prêmios que eu submeti também. E aí, quando eu estava no meu segundo ano e meio, terceiro ano de doutorado, que, para quem não sabe, a gente tem 4 anos de bolsa, de salário de pós-graduação para poder finalizar o doutorado. Aí eu pensei, agora eu vou poder curtir minha vida, né? E, pô, trabalhei pra caramba, agora eu vou ficar de boa, vou ir escrevendo, esse texto vai estar impecável, porque eu vou ter tanto tempo para escrever. Aí o meu orientador da França, que já tinha me convidado durante o meu estágio, então o meu estágio foi durante o meu segundo ano de doutorado, ele foi visitar, foi fazer uma visita, né, pra gente no terceiro ano. Aí ele chegou e disse assim: "Você sabe que eu tava falando sério, que eu queria que você fosse?" "Sim, professor. Eu sei, eu vou ir." Ele disse assim: "Então tá, mas assim, eu quero que você vá ano que vem." Eu, não, caramba, então tá, então eu vou defender um pouco antes, vou defender com uns 3 anos e 9 meses, 3 anos e 10, e ele, não, 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 eu tenho outra oportunidade pra você, eu te quero lá em janeiro. Aí eu olhei assim, janeiro? Não, faltam 3, 4 meses pra janeiro. E ele, exatamente. Aí eu pensei assim, então não adiantou fazer um monte de coisa. Não adiantou, né? Porque aí eu tive que começar a correr, correr. E aí qual é o resultado, gente? Quando a gente precisa correr com coisas? Não, dormir. Você tem que abdicar de alguma coisa naquele momento. Mas eu sabia que era importante. Então eu comecei a correr, correr com testes. Eu escrevia e mandava mensagem para Kalinka e não sei o que. Ai, gente, foi loucura. Mas aí eu tive que correr muito com texto. O que eu poderia fazer num tempo mais calmo, eu precisei fazer. Só que eu só consegui defender antes, porque eu já tinha bastante resultado, já tinha artigo publicado, que é o que a gente precisa para defender um bom doutorado. E aí, eu precisei defender em dezembro, ou seja, 2, 3 meses depois, defendi com uns 3 anos e pouquinho, que eu tinha 4 anos, né? E aí, em janeiro, fevereiro, eu estava vindo para cá para começar o trabalho aqui como pesquisadora. Mas assim, não era só vir para cá, tá, gente? Lembra o BO lá de aprender inglês? Não, não é só defender antes, você vai ter que aprender francês também. Então, tive que começar a aprender francês também.
Agora sigo aprendendo, ainda não tô fluente, longe disso, nem sei quando você, espero que logo, mas já tô falando em francês também. Daqui 3 semanas, olha só, daqui a 3 semanas já tô começando com gatilho. Daqui a 3 semanas eu vou ter que fazer uma apresentação em francês. Mas dessa vez não vai dar para escrever todo o roteiro igual da outra vez, porque vai ter um monte de gente assistindo. Então ainda não sei o que eu vou fazer, tá, gente? Atualizo vocês depois se deu bom, mas novamente vou ter que fazer uma nova apresentação. Mas agora eu tô bem mais empoderada, porque no pior dos casos eu me viro em inglês. Então eu precisei correr muito. E aí mais um detalhe, tá? Porque eu já tive que defender antes. Aí a minha orientadora, ela é maravilhosa, só que ela é doidinha que nem eu. A Kalin, que eu digo que é minha orientadora ainda, vou seguir falando assim, tá? Aí ela me disse assim, você vai defender antes, né? Um dia ela me ligou, vou. Aí ela disse assim, sua orientadora tava com tempo, aí teve algumas ideias. Aí eu disse, professora, ideias? Ela, sim, que tal você defender, mas não só defender, defender em inglês? E a gente convida pesquisadores de fora para ir te assistir. Meu Deus, como se não bastasse defender antes e ainda. Tem que defender, né? Só por defender já é uma pressão. Ainda ela convidou os pesquisadores, e aí teve um professor da França, a minha orientadora da França foi assistir também na USP, teve um professor da Inglaterra também e um professor brasileiro, que era um professor que ele não me conhecia, mas eu já o conhecia há muito tempo. É engraçado porque foi ela que sugeriu os nomes, mas durante a graduação eu assisti uma palestra lá na minha cidade e eu lembro de assistir esse professor e eu dizer, caramba, nossa, olha, esse cara sabe muito. Será que um dia eu vou conseguir dar palestra para essa quantidade de pessoas? Será que um dia eu vou ter um conhecimento que nem esse cara? Acho muito difícil, ele sabe demais. E aí, com o passar dos tempos, eu dei palestras para uma quantidade parecida de pessoas também. E aí, durante a minha defesa uns dias antes, e nem foi para ele me aprovar, tá, gente? Eu pude pessoalmente contar essa história. Eu disse para ele, professor, o senhor não me conhecia, mas eu já lhe conhecia há muito tempo. Então, foi loucura adiantar essas coisas, tive que defender inglês, aquele inglês que eu morria de medo até alguns anos atrás, e claro que tinha que morrer de medo, mas deu tudo certo, porque eu já tinha feito várias coisas antes. Falei demais, meu Deus. Não, relaxa. E você falou que teve bolsa, você pegou a bolsa do programa ou você chegou a tentar a FAPESP e tal? Uhum. Então, durante o mestrado, logo que eu comecei o mestrado, começou a pandemia, em 2019. Na verdade, eu fiz o meu primeiro ano presencial, troquei de orientador para a orientadora que eu queria desde o início, que era a Kalinka, e aí já meio que começou a pandemia. Então, eu usei a bolsa do programa. No meu doutorado, estava bem complicada a situação de bolsas, tinha bem poucas, mas ainda tinha algumas pelo programa, e aí eu consegui uma bolsa de doutorado pelo programa. No primeiro ou segundo ano, mas logo bem no primeiro ou segundo mês, mas logo no início, a Kalinka já conseguiu aprovar um projeto junto com a Scania Latin America. Não sei se vocês conhecem, mas é aquela empresa que a gente vê vários caminhões aí do Brasil de Scania e tal. Então, essa empresa também está interessada em carros voadores, em carros autônomos, etc. Então, eles patrocinaram o meu doutorado durante esse período. Então, eu não apliquei para a FAPESP porque eu tinha a bolsa da Scania, que ela não me dava, uma diferença dela, dessa bolsa de empresa, é que ela não me dava fundo para eu viajar para fora do Brasil. Então, era uma bolsa melhor do que a bolsa do programa, mas eu não tinha fundo para poder viajar, que geralmente a gente tem com a FAPESP. No entanto, com aqueles pesquisadores de fora, quando eles me convidaram já com uma bolsa. Então, eu continuei recebendo a bolsa da empresa e comecei a receber também a bolsa de fora do Brasil quando eu estava aqui. Bacana. Tem alguém que fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, tipo, não é mais sobre o estudo em si, mas é mais sobre, tipo, você disse que o que você fez foi doutorado na USP, né? E depois para a França, melhor. Como foi o processo de, tipo, ficar longe, tipo, de família, amigos, e, tipo, lidar com isso enquanto fazia após? Tá, é loucura também. A gente sempre, eu não sei vocês, mas eu tenho sempre uma tendência a desmerecer os problemas. Não, vai dar certo.
apresentação em inglês, vou chegar lá, vou ler isso aqui, vai dar tudo certo e depois é um BO gigante. E a mesma coisa foi sobre o meu estágio. Eu sonhei tantos anos em fazer aquilo ali, eu sonhei tanto em ir pra fora que eu tava me achando. Tirei foto com passaporte e tudo, depois tive que apagar, né, porque tinha um número no aeroporto, enfim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu achei, a minha primeira vez, tá, gente? Eu tinha 23 anos, no meu 22, 23 anos, alguma coisa assim. Então, eu me considero que eu era novinha, né? Inexperiente ainda pra fora, nunca tinha ido pra fora, nada, e tava indo sozinha. Aí eu pensei assim, eu sei que não vai ter feijão na França. Cara, essas coisas parecem bobagem, mas elas pegam depois de um tempo. Aí eu pensei assim, não vai ter feijão lá na França, mas eu tô preparada pro resto, pô, como qualquer coisa. Só que eu não tava preparada pra não ter feijão, pra não ter carne, eu sou gaúcha. Eu sobrevivo à base de churrasco, gente. Não consigo viver muito tempo sem. Não tinha churrasco, não tinha isso, não tinha aquilo. Estavam falando um idioma que eu não entendia, que não era inglês. Eu não tinha ninguém, não tinha internet no celular. Gente, eu fiquei desesperada. As primeiras semanas são complicadas, digo pra vocês. As semanas de adaptações, elas são bem complicadas. E aí você começa a sentir falta da sua família, da sua casa, do seu ambiente de conforto, das suas coisas, porque não tem como trazer tudo. Você traz uma mala. E aí você começa a sentir bastante falta. Mas eu já fiz, pela segunda vez, eu acho que são 2 a 3 semanas. Depois disso, você começa a curtir o processo. E eu tinha duas opções, né? Eu tinha que continuar vivendo. Aqui. O meu comfort food no início, para vocês terem noção, era Burger King. E eu nem gosto tanto assim de comer de comer fast food, mas era comida que me levava para casa, sabe? E aí eu pensei assim, bom, eu tenho duas opções. Eu vou ficar assim o resto do meu estágio, vou ficar chateada, eu fiquei chateada mesmo, fiquei bem mal, ou eu vou poder aproveitar. E aí eu vou aproveitar, né, gente? Sonhei isso a vida toda, não era lá que eu ia começar a parar com isso. Aí o que que eu fiz pra ajudar a superar? Eu vi um folder que dizia festa internacional. Gente, eu nunca fui em festa nem no Brasil. Aí eu disse, eu vou nessa festa. Aí eu passei todo um sábado, nunca esqueço, pensando assim, não vou. Aí eu respondia pra mim, vou sim. Não vou, vou sim. Gente, fui na festa, não conhecia ninguém. Pra vocês pode até ser algo normal, mas pra mim foi loucura. Aí cheguei nessa festa, vi duas meninas numa mesa, e aí eu cheguei pra elas e disse assim: Oi, tudo bem? Falei em inglês, né? Eu não tenho amigas. Posso ser amiga de vocês aqui? Aí elas disseram: Pode. Tipo, garota estranha, mas pode. E aí, ali eu comecei a fazer amigos, depois descobri que tinha uma galera que virava, que era do meu prédio, e aí fiz amigo libanês, fiz amigo não sei o que, no argelino, fiz amigo dos Estados Unidos, fiz amigo da Espanha. Hoje em dia eu tenho amigos de tudo que é jeito, a gente sai, é uma moça de véu, uma moça com não sei o que, eu lá com a minha camiseta do Grêmio, é um de cada tipo, então eu tenho amigos de muitos países, e é isso, claro que nunca substitui, mas começou a me deixar é, bem mais tranquila, e aí eu consegui superar, mas foi bem difícil no início. E agora, a segunda vez, eu já vim equipada, né, que eu não sou boba nem nada, agora eu já vim com paçoca na mochila, já vim com doce de leite, então tá dando pra lidar. Ainda não tem churrasco, né? Mas tem paçoca, então eu tô conseguindo sobreviver. E quanto tempo você ficou no estágio? Tá. O meu estágio, ele geralmente a gente conhece pessoas que fazem doutorado sanduíche que ela fica 1 ano fora do Brasil. O meu caso foi uma coleção de estágios. Então eu fiz 3 meses na França, porque eu fui só para ficar 3 meses. Só que aí logo nas primeiras semanas eles me convidaram para ficar 1 ano. Só que eu não tinha visto. Aí fiquei 3 meses, voltei pro Brasil e fiz um visto. Nisso a Kalinka me arrumou outro estágio. Aí eu pensei assim, depois eu volto na França. Vou dar umas voltas aqui, depois eu volto. Aí eu fiquei 3 meses na França, fui pro Brasil 2 semanas, fiz o visto e voltei. Aí fiquei 3 meses morando em Praga, na República Tcheca, onde eu fiz meu segundo estágio. 1 mês na University of Hull, na Inglaterra, fazendo um estágio também de 1 mês. E depois fechei o resto do ano, mais 2 a 3 meses na França de novo. E aí eu precisei voltar pro Brasil para fazer meu visto, porque eu tinha tido um artigo aceito nos Estados Unidos, no Havaí, e aí a França ia pagar. Aí eu pude apresentar o artigo. Então foi 3 meses na França,
3 meses na República Tcheca, 1 mês na Inglaterra e mais uns meses na França. A minha pergunta é mais relacionada a esse processo de mudança entre a sua graduação e o seu mestrado. Tipo, como que você conheceu a Kalinka? Como é que foi para você fazer a prova e entrar na USP? Esses detalhes assim. Tá, nossa, excelente questão, porque eu tava ansiosa que eu não tinha falado disso. Quando eu tava na graduação, gente, eu sempre tive aqui, já tava pensando lá, né? Tchau. Saiu cedo, não tá gostando. Hoje tá bom, sai cedo. Não, eu tenho De verdade, eu sei que são. Durante a graduação, eu tava aqui na graduação, já tava lá com 6 anos, eu já queria fazer faculdade, eu tava lá na faculdade, eu tava na faculdade, já tava aqui no mestrado, eu já tava olhando pra frente, né? Eu acho que até uma certa, é uma ansiedade, né? Que a gente tá sempre pensando no depois. Agora eu tô tentando dar uma relaxada, é difícil, mas tô tentando. Mas na graduação eu já sabia que eu queria fazer mestrado. Poxa, eu posso ser mestre, olha que nome legal, mestre Jedi, um negócio assim, eu vou querer. Então, eu já comecei a perceber, comecei a pesquisar professores no Brasil que trabalhavam com o que eu queria. E como eu já estava meio exibida, eu já estava olhando professores na USP, professores na Unicamp, professores não sei o quê, professores em várias universidades assim importantes em torno do Brasil. Só que eu cheguei num nomezinho mais incrível de todos, que era Kalinka. Gente, como que eu ia falar com aquela mulher? Eu lá no interior do Rio Grande do Sul, ela morando em São Paulo. São Paulo, para mim, era muito distante. Quando eu era criança, eu era tão de interior, gente, que quando eu era criança, eu pedia autógrafo para quem já tinha ido de São Paulo no Rio de Janeiro. Então era nesse nível de distância para mim, tá? E aí eu fui numa conferência, ainda na graduação. Lembra que eu falei que na graduação eu comecei a fazer iniciação científica? E eu já sabia que professores que eu já conhecia a Kalinka. E aí eu participei de uma conferência em Natal, onde eu tinha publicado um artigo e estava lá para apresentar. E aí uma pessoa que eu conhecia estava comigo na conferência e me mandou mensagem disse assim: seguinte, Kalinka tá aqui na sala, aquela Kalinka. Eu tá de sacanagem, não, aquela Kalinka tá aqui na sala. Saí e fui voando para a sala onde a Kalinka tava. E ela nem me conhecia, nem mal eu conhecia. Eu conhecia o trabalho dela, mas eu não conhecia ela pessoalmente. Aí quando ela saiu na sala, eu já disse: oi, tudo bem? Eu quero trabalhar contigo. Aí ela é super educada, ela é muito gentil, não sei se vocês conhecem ela. E aí ela já, tipo, acho até com medo, né? Aquela garota estranha ali, olhou pra mim e disse assim: oi, tudo bem? Tá bom, me envia um e-mail. Aí eu já conversei com ela, eu enviei e-mail. 2 anos antes de me formar, ou 3 anos, alguma coisa assim. Eu disse: oi, tudo bem? Sou eu que quero fazer mestrado contigo. Aí ela disse: tá bom, então eu tô trabalhando nessas linhas de pesquisa e me enviou uns artigos que eu não entendi nada. Mas segui a vida. Aí continuei a graduação, já tinha aquele contato lá. E aí, quando eu terminei a graduação, eu apliquei para 3 programas. Eu apliquei para o programa de computação da Unicamp, apliquei para a USP, que era o que eu mais queria, sendo honesta, e apliquei para a URGS, que é a Federal de Porto Alegre, que era no contexto que eu estava. Federal do Rio Grande do Sul, na verdade. E aí eu passei na USP, não passei na URGS, mas eu passei na Unicamp e na USP. E aí eu escolhi pela USP. E aí, quando eu me inscrevi para a USP, o que eu precisei? Eu precisei do pós-comp na época, não sei como que tá agora, tá? O pós-comp, não sei se vocês conhecem, mas é uma prova que a gente faz ao final da graduação para medir seus conhecimentos em computação e matemática. Então, é uma prova com, acho que 75 questões que você tem que fazer e é feita em todo o Brasil, em todas as universidades, assim. E aí, aquela nota foi um dos pontos. Também tive que submeter currículo, uma carta de motivação, isso e aquilo. A verdade é, sendo bem honesto, se você tiver uma resposta do seu orientador, do orientador que você quer, dizendo que pode receber, é muito difícil que você não consiga uma vaga, tá? Sendo bem honesto com vocês. Se você tiver esse e-mail, já fica mais fácil. Aí eu já tinha e-mail, eu tinha um currículo que eu achava legal, já tinha algumas publicações, então, às vezes tem gente que começa a mestrar, não tem nenhum artigo, eu já tinha alguns. Então, beleza, eu vou arrasar aqui.
Aí submeti minha aplicação online, tudo, não tive que pagar nada para a USP. E aí fui aprovada. Só tem um detalhe, eu me inscrevi pro grupo errado. Aí eu comecei com outro professor, com um tema que eu não sabia nada, FPGA. Gente, FPGA, nunca mais quero tocar naquele negócio. Que negócio difícil. E aí eu tentei. Oi? Professor. Só por curiosidade, quem era o professor? Era o professor, puxa, só lembro o sobrenome dele, que é Bonato. Ah, tá, não conheço. Mas Deixa não eu era no ver. laboratório da Caringa, então, porque lá no Não, laboratório dela. nem laboratório dela era, me inscrevi muito errado. É porque o que acontece? Eu não queria, né, tá enviando e-mail incomodando ela. Aí eu procurei no currículo dela qual que era o laboratório dela e dizia alguma coisa sobre embarcado. Aí o que eu Ai, fiz? Olhei, só tinha um grupo que dizia, não sei o que lá, embarcado e programação reconfigurável. Nunca esqueço. Me inscrevi. O Calink era sistemas inteligentes. Gente, que uma coisa tem a ver com a outra. Até hoje eu cobro isso dela. O dela era sistemas inteligentes, nada a ver. Aí eu comecei com outro professor. Aí tentei, mas vi que não ia dar bom. O, várias questões assim de compatibilidade com orientador, questão de compatibilidade com tema, isso e aquilo. E aí eu fui e conversei com ele, foi muito uma conversa de não é você, sou eu, e etc. E aí pedi para mudar de orientador e ele topou. E nisso eu já tinha ido conversar com ela e dito que, por favor, me aceita. Desde o início eu queria, só que eu me inscrevi errado. Aí ela disse: Não, tudo bem, se o teu orientador atual deixar, eu te aceito. Aí eu troquei e comecei a melhor coisa da minha vida, que foi trabalhar com a Kalinka. É uma pessoa que eu amo. Então foi isso, foi prova do pós-comp, histórico escolar, uma carta de motivação, mas cada universidade tem um processo seletivo diferente. Eu submeti tudo online e fiz o mestrado, pedi para alterar do orientador também, caso aconteça com vocês, espero que não cometa o mesmo erro que eu. Também tá tudo bem, você consegue mudar se os orientadores concordarem. E foi isso. tem mais alguma questão? Eu tenho uma mais para o futuro. Mais perguntando sobre o futuro do que sobre a sua trajetória. Tipo assim, você falou bastante sobre o quanto que você gosta de dar palestra, gosta de incentivar outras pessoas a participar. Eu queria saber se você tem o desejo de voltar para o Brasil para dar aula e trabalhar com pesquisa daqui mesmo. Nossa, essas respostas às vezes exigem dias de reflexão. Talvez eu tenha que pensar e te enviar depois. Mas, por sorte, essa é uma pergunta que eu recebo bastante e eu também não sei como responder. Porque o que que acontece? Quando a gente termina o doutorado, a gente é muito orientado a oportunidades. Então, que tá disponível, tá te pagando, você vai. E a gente sabe que no Brasil a gente depende muito, assim, em universidade pública, de concurso, isso e aquilo. Então não é sempre que tem concurso, ou quando tem concurso tem os candidatos, etc. O que eu quero agora? Eu gosto muito de dar palestra e eu gosto muito de pesquisa. Só que eu tenho percebido ao longo da minha trajetória que eu me sinto mais confortável fazendo pesquisa do que dando aula. Eu gosto muito de dar aula também, mas eu me sinto mais confortável fazendo pesquisa no laboratório do que dando aula. E aqui na França, a gente tem vários cargos onde a pessoa pode ser exclusivamente pesquisador, que é o que eu tenho trabalhado agora. Eu sou pós-doutoranda, mas eu sou engenheira de pesquisa aqui. Então, eu posso trabalhar exclusivamente com pesquisa. Se eu quiser dar aula, eu posso ganhar um pouquinho mais, mas eu posso exclusivamente me dedicar à pesquisa, ou eu posso ser, tipo, 70, 80% do tempo pesquisadora e 20% de dar aula, que é o que eu mais tenho me interessado. Então, com certeza, voltar para o Brasil não descarto. O Brasil é um país ótimo. A gente fala, reclama às vezes, eu vejo as pessoas reclamar, mas é um país convivendo aqui, né, com outras pessoas de diferentes países, eu percebo, é um país que não tem guerra, é um país que isso, um país muito privilegiado em muitos aspectos, com muitos problemas como a França, como qualquer outro lugar. Então, eu não descarto voltar para o Brasil e ser professora, mas atualmente eu estou focada em vagas mais de pesquisa do que de professora. E você no dia a dia tem que orientar alunos, como é que é no dia a dia do laboratório?
Sim, eu ainda oriento, ainda espero que continue orientando, co-orientando com a Kalinka alguns alunos de iniciação científica. Então, são alunos oficiais dela, mas que eu ajudo orientando lá com as minhas ideias, eles aceitam e ela também. E atualmente aqui eu tô orientando. É porque eu acabei de chegar, né? Então, eu sou bem recente aqui na universidade agora, como engenheira de pesquisa, mas eu tô orientando um aluno de mestrado especificamente sobre segurança de classificadores, que a gente chama de SafeML, que é bem a parte de segurança das classificações de machine learning. Bacana. Então é bem diferente, assim, você não tem nenhuma obrigação de dar aula, é mais para focar 100% na pesquisa. Né? Isso, exatamente. Aqui tem alguns centros de pesquisa e aqui todos os empregos da universidade, empregos que eu digo, por exemplo, eu trabalho na universidade como engenheira de pesquisa, como pós-doutoranda. Tudo é patrocinado, tudo é financiado, na verdade, por empresas. Então aqui, diferente do Brasil, né, que a gente vê pouco isso, aqui é uma ligação muito forte com as empresas. Então todos os doutorandos, eles já têm contrato com empresas que pagam para eles desenvolver pesquisa dentro da empresa. Então atualmente eu estou desenvolvendo algumas coisas de pesquisa que eu vou poder publicar livremente, mas é financiado por uma empresa que me paga e vai se tornar um produto dela também. Entendi. Bacana. Uhum. Tem alguma pergunta, mano? Alguma questão? As perguntas de vocês, mas eu não sei. Eu tenho uma pergunta meio aleatória, assim. Como é que está a questão? Desculpa que vai ser uma pergunta um pouco pessoal demais. Se eu não quiser responder, tudo bem. Mas eu queria saber como é que está a questão do custo de vida versus o que eles te pagam. Assim, você está conseguindo viver num padrão ok? Você divide casa? Como é que está essa situação aí na França? Tá. Então, vamos lá, vou- não tem problema essa pergunta, só preciso achar a forma correta de responder. No Brasil, eu conseguia viver num padrão legal durante o mestrado e doutorado, porque eu estava na USP São Carlos. Só com a, Então, oi? Só com a bolsa, sem, você não trabalhava durante o mestrado e doutorado? Sim, durante o mestrado e doutorado, eu também fazia coisas por fora. Sempre fazendo várias coisas. Mas só com a bolsa, mesmo assim, eu conseguiria viver a uma quadra da universidade, num apartamento só para mim, num apartamento legal. Mas se não fosse na USP São Carlos, se fosse na Unicamp ou na USP São Paulo, eu não conseguiria viver com o mesmo padrão. Então, só porque era USP, era uma cidade de interior mesmo. E Não, com o salário peraí. que eu ganho. Isso no Brasil, ganhando salário do Brasil. Só que durante a graduação, durante o mestrado e doutorado, eu já fazia coisas para fora. Por exemplo, eu já dava e continuo fazendo palestras para empresas que me remuneram e etc. Então, eu trabalho como freela, algumas coisas, etc. Mas eu também dou aula no MBA da USP, de Ciência de Dados. Então, desde lá, eu já tinha esse valor fixo, né, por mês, que incrementava. Mas só com a bolsa eu já conseguiria ter eu considero que era uma vida legal na USP. Só que com a bolsa que eu ganhava na USP ou com a bolsa que eu ganharia como pós-doutoranda no Brasil, eu não conseguiria ter a vida que eu levo aqui hoje. Então, aqui eu não tô em Paris. É uma coisa que vocês precisam saber. Eu tô numa cidade mais na Bretanha, então não é Paris, que é mais caro. Eu tô numa cidade mais de interior. É uma cidade bem grande, mas é uma cidade de interior. Então, com o salário que eu ganho, eu consigo economizar, eu consigo morar no centro, eu consigo viver sozinha, numa casa grande, bonita e etc. Eu divido com o meu namorado aqui, mas mesmo que fosse sozinha, ainda daria para viver. E é porque considerando a bolsa CAPES, né, do Brasil, é tipo umas 5 vezes maior, alguma coisa assim. Tá, legal. Legal. Você quer fazer sua pergunta? Não, a minha pergunta era mais relacionada tipo, de coisas que você fazia. Você respondeu mais ou menos, mas tipo, você só dava aula no MBA da USP, se você fazia tipo, realmente coisa pra fora, independente da USP, mesmo que não fosse ligada à bolsa. Sim. Para fora do Brasil, tu diz ou no Não, pra geral? fora da USP mesmo, no geral.
No geral, tá. Sim, no Brasil, que nem eu falei pra vocês, eu gosto muito de dar palestra. Então, ainda no mestrado, principalmente durante a pandemia, começou a rolar muita formação online. Então, eu comecei a prestar bastante serviço para empresas online. Não sei se vocês conhecem a DIO, que é Digital Innovation One, tem a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas, são todas empresas de cursos online. Então, esporadicamente, elas me contratam para eu dar um curso de 2 dias, e elas me remuneram como pessoa jurídica, como PJ. Então, eu sigo dando cursos online, que para as pessoas é gratuito, mas para eles me pagam, né, para poder formar, divulgar os cursos deles, etc. Então, eu sigo fazendo esses serviços por fora. E já fazia durante o mestrado e doutorado. Então, uma renda extra também que entra, mas é uma coisa que me dá bastante prazer. No final do doutorado, eu já estava trabalhando fixamente como tutora de Full Stack Python e análise de dados na EBAC. Essa empresa, eu acho que é a maior, assim, que tem de cursos online do Brasil. Se vocês googarem EBAC, vocês vão achar bem rapidinho. Mas, conforme eu comecei no pós-doc, eu percebi que eu podia sair de lá e focar mais no que eu quero fazer, que é pesquisa, né? Bom, tem uma última pergunta, talvez seja um pouco pesa-clima, mas eu queria que me dissesse como é que você sente que foi essa sua relação de... Porque, assim, você resolveu fazer mestrado em outro estado, bem longe da tua família, né? E antes você estudava na graduação, entendo que você morava perto, né? Que na escola era em frente. Então, imagino que você morava da graduação. E aí, como é que foi esse processo para você de escolher estar longe da sua família para poder continuar seus estudos? Com que frequência você via a sua família? E agora você está ainda mais longe, né? E aí tem também essa questão de que agora você citou que você tem um namorado, os dois estão fora do país, então vai ter essa questão aí, como é que vai ser esse futuro para coordenar esse relacionamento. Então, eu queria que você me dissesse assim, como é que você sente que a escolha pela carreira impacta a sua família ou vice-versa, né? A vida familiar. Uhum. Então, quando eu escolhi mudar de estado, eu morava com a minha mãe, né? 17 anos, 18, quando eu finalizei lá a graduação. Então, quando eu mudei para a USP São Carlos, acho que foi o mais difícil, porque como uma pessoa que foi, né, sempre teve ali numa cidade de interior, e a pessoa que é de cidade de interior cresce muito próximo da família. Eu senti bastante falta da minha mãe, principalmente porque no meu primeiro ano de mestrado eu fiquei doente pela primeira vez na minha vida. Eu fui diagnosticada com lúpus na época lá em São Carlos, que é aquela pessoa que toma a famosa hidroxicloroquina, mas realmente precisa tomar a cloroquina que vocês conhecem. Então, eu não sinto nada, não tenho absolutamente nada, mas eu preciso todo dia tomar a cloroquina. Então, foi bem difícil, porque eu fiquei doente pela primeira vez e tal, e a única vez, na verdade. E então, eu senti bastante falta da minha mãe. Mas com o tempo você vai, não sei se é meio insensível, mas com o tempo você vai superando isso, assim. Porque a minha mãe é uma pessoa muito ativa, muito independente, então ela se aposentou, mas ela continua trabalhando, ela tem os compromissos dela, ela sai, ela faz isso, ela faz aquilo. Então, meu pai eu falo por telefone, os meus irmãos falam um pouco também, mas não sou tão próxima quanto sou da minha mãe. Com a minha mãe, a gente continua se falando praticamente todos os dias por celular. Então, no início é mais difícil, mas com o tempo eu me acostumei. Mas não posso dizer que foi a mesma coisa para minha mãe. Acho que cada vez que eu saio de lá, parece que ela sofre mais ainda, porque ela entende que eu vou demorar para voltar. No mestrado e doutorado, eu ia de 6 em 6 meses para casa, com a pandemia eu fiquei 1 ano sem ir para casa. E aí, já com os estágios, final de doutorado, eu continuei indo de 1 em 1 ano. Então começou a ficar mais forte a saudade, assim, principalmente da minha mãe e ela de mim, né? Mas agora que eu tô aqui, fica mais fácil. Agora, com o salário que eu ganho, eu consigo ir mais para casa. Então, aqui eu tenho uma coisa nova, gente, que eu não tive muitos anos aí no Brasil, que se chama férias. Férias obrigatórias. Eu tô tão ansiosa para ter. É a primeira vez que eu vou ter desde meus 14 anos. Então, quando eu tiver férias aqui, férias longas em julho/agosto, em dezembro/janeiro, eu vou poder ir ver minha mãe, vou poder visitar e etc. Então, vou poder ver ela mais do que quando eu morava no Brasil.
Até porque eu vou estar menos horas de distância da minha cidade. Porque daqui agora são umas 10, 12 horas até Porto Alegre e depois um ônibus. De São Carlos até lá, era de São Carlos até São Paulo, de São Paulo até Porto Alegre, de Porto Alegre até Alegrete. Era quase o dobro, triplo de horas do que é agora. Então, por incrível que pareça, agora com o avião é mais rápido do que lá era com ônibus, né? Que era o que dava. Então vai ficar realmente mais fácil, vou conseguir ver melhor minha mãe. Mas com certeza, morar fora, ela traz consigo alguns pesos. Você perde dados importantes. Se a sua família está doente, você só tem a comunicação ali do celular, ou mesmo você, quando precisa, né, de alguma coisa, você tem que se acostumar com o telefone. Então, você ganha por um lado, mas claro que você perde por outro. Não é só um mar de rosas morar fora. Eu sei que é importante para mim, mesmo para minha família, nesse momento eu ficar aqui, mas se eles precisarem de alguma coisa, agora eu tenho condições de ver eles, etc. Mas claro que é bem difícil ficar longe. Com relação ao mesmo meu namorado, né? Ele é professor numa universidade de São Paulo, e aí ele pediu para passar as aulas dele para online esse ano, para ele poder me acompanhar aqui. Então ele vem comigo. Ele já está prestes a defender o doutorado dele, e aí ele vai provavelmente começar um pós-doc aqui também. Então, os planos por enquanto é que nós dois continuemos pelo menos mais um ano e meio aqui na França. Ah, que legal. Eu estou perguntando até por motivos pessoais, né? Porque eu sou professora aqui do grupo, não me apresentei, mas eu sinto que eu tive que... Não dá para te ver, não. Eu sei, não dá para me ver. Mas é que eu tive que abrir mão de muitas questões familiares, né? Para eu poder estar onde eu estou hoje, né? Então, eu sempre pergunto para o pessoal como é que está sendo lidar com isso, né? Porque eu tenho também amigas que optaram por não deixar a família, não mudar de estado, só aceitar vagas de emprego no estado e abriram mão de fazer, por exemplo, um pós-doc mais longo lá fora, fizeram só 3 meses, por uma série de questões pessoais, né? Também é possível, não estou dizendo que seja impossível seguir esse caminho, mas você com certeza consegue muito mais oportunidades se você tiver essa disponibilidade, né? De estar viajando. Com certeza. Com certeza, eu sou privilegiada em vários sentidos. Por exemplo, eu tenho essa disponibilidade também porque eu não tenho filho, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, com certeza, eu consigo ter essa maior flexibilidade. Eu não sei como vão ser agora, eu tô com 27 anos. Até foi uma conversa que eu tive com a Kalinka que eu iria aproveitar, né, que eu terminei agora o doutorado, aproveitar os próximos anos para investir minha carreira, ver onde que eu gosto de trabalhar, aproveitar as oportunidades. Quando você está aqui especificamente, você tem muita oportunidade, escolher onde você quer trabalhar, com que você quer trabalhar. Então vou investir os próximos anos aí vendo bem onde que eu quero dedicar o resto aí da minha vida, um bom tempo da minha vida, não quer dizer o resto, né? Mas com certeza não ter filhos, etc., me traz bastante flexibilidade. Mas eu entendo quem escolhe ficar perto da família, etc., mas eu não tive essa obrigação, né? E também sou bem desapegada, eu acho. É difícil. Isso é questão de desapego, mas eu acho que, tipo, quando você sai a primeira vez, as outras acabam ficando mais fáceis, porque você não morreu a primeira. Mas você. Não que você aprende a lidar, mas você fala, já que eu não morri primeiro, talvez essa seja legal também, aí você pensa. Pelo menos eu dessa forma. Pode ser. É bem difícil essa questão, assim, tem que ser entendendo a terapia, né, gente? Porque A gente gosta de trazer também questões filosóficas até para o pessoal se encaminhar, ver o que é importante, né? Eu acho que é uma coisa que, sei lá, são escolhas que você vai fazendo ao longo da vida e às vezes você nem sente que você está fazendo, né? Eu, quando entrei na pós, meu orientador falava essas coisas tipo, você tem que priorizar a carreira, não sei o que lá. Eu pensava, nossa, imagina, não tem nada a ver comigo essa vida. Tipo, imagina, não tirar férias, não estar perto da minha família. Aí, quando eu vou ver, eu tô, tipo, há 10 anos longe de casa, sem tirar férias. Porque eu acho que meio que você vai indo, né? Claro, não é todo mundo, mas de alguma forma, no caminho, você vai tomando decisões que te levam, né, por esse caminho. Sim. Eu só fui entender que eu posso tirar férias, tipo, no ano passado, o tempo que eu fiz estágio aqui.
fui entender o que era descansar, que o pessoal, acreditem, não chegava às 8 horas da manhã na universidade, saía às 9 da noite junto comigo. Universidade aqui fecha final de semana, fecha feriado, eu sou impossibilitada de entrar. Sexta-feira já não tá vindo. Exatamente. Não, sexta-feira, dá 4 horas da tarde. Sexta-feira, dá 4 horas da tarde, o que pode ser bom para a maioria das pessoas que pensam assim, vou descansar isso aqui. Mas eu não fui criada. Eu vim de uma família de trabalhadores. E o que eu fui criada é que você tá ganhando dinheiro, tá ótimo o seu emprego, você não tem que mudar para um melhor. Você já conseguiu um dinheiro, para que mais? Então, é toda uma bagagem cultural, social e etc., que você vai aprendendo, fazendo terapia e etc., que você vai mudando essa cabeça. Então, hoje em dia, eu quero aproveitar minha vida. Eu estudei bastante, sigo estudando, mas eu também quero sair, quero curtir, quero ter momentos e etc., e dividir com o meu lazer. E eu sinto que aqui na França eu tenho esse apoio e essa obrigação, essa flexibilidade. E esse era dos pontos que me pegava aí no Brasil, que não, assim, sabe? Eu não me sentia tão à vontade para tirar férias, isso e aquilo. Nem via as pessoas fazendo isso. Então, aqui eu escolhi vir fazer o pós-doc pelo menos durante um ano pela qualidade de vida. E para ter férias. Eu quero esse negócio que chamam de férias. E que mais? E é isso, eu desde criança, assim, eu sempre quis, não, eu quero estudar, quero trabalhar, até porque eu via minha mãe uma batalhadora, né? Então eu tinha como influência aquela batalha da minha mãe, de ter o dinheiro dela, as coisas dela, todo o empoderamento dela. Então aquilo ali me inspirou. E desde muito nova eu era muito focada em trabalhar, em viajar, isso e aquilo era o meu objetivo pessoal. Meu objetivo primário nunca foi ser mãe ou mesmo casar e etc. Hoje em dia eu já tenho uma mente diferente, eu tenho novos objetivos, etc. Mas naquele momento não, era trabalhar, estudar e eu vivo para isso, e é isso. Tá certo. Alguém ainda tem mais alguma pergunta? Eu queria perguntar qual foi a diferença que você achou da pesquisa feita no Brasil e aí na França, por exemplo, no sentido de como eles pensam e tal, porque aqui é um pessoal muito, sabe, muito corrido, tem pouco recurso, tem pouco apoio. O que você sentiu assim? Eu queria complementar essa pergunta puxando um pouco de antes, a diferença da sua graduação para a sua pós e depois você saindo para o Brasil. Tá. A diferença da minha graduação para minha pós foi muito grande em questão de recurso. Porque eu fiz a minha graduação numa universidade federal nova, ou seja, estava com menos de 10 anos. Então era uma universidade. Eu me dei bem porque eu era uma das poucas alunas que fazia iniciação científica. Então tinha recurso para eu viajar. Mas é uma universidade nova, ela não tem tanto dinheiro quanto a USP, que já é uma universidade que tem toda uma bagagem de muitos anos. Então eu senti muita diferença. Uma coisa que eu digo que eu senti foi quando eu saí da Unipamp e eu coloquei no meu LinkedIn, começou o mestrado na USP. Cara, o meu LinkedIn mudou de estágio, vem fazer uma entrevista e processo seletivo, não sei o que lá. Gente, não é hipocrisia, é verdade. Eu fiquei indignada e chocada, assim. Você tem muito mais acesso à oportunidade, a recurso, a viagem. Então, a diferença da minha graduação para o meu mestrado e doutorado, em termos financeiros, foi bastante gritante, assim, sabe? Tanto que as viagens todas que eu fiz, internacional, etc., foi durante a pós, não durante a graduação. Graduação nem tinha. Eu vejo os alunos da USP tudo indo para outro país fazer estágio, isso e aquilo, se não tinha lá na minha universidade, não. Isso é novo para mim, porque eu vi só na USP. Então, eu senti muito essa diferença. Com relação à pesquisa no Brasil e fora. Eu acho que eles reclamam bastante aqui, diferente do Brasil. No Brasil, a gente resolve o problema. A gente tem isso aqui, a gente vai pegar isso aqui e vai resolver o problema. Eles já são assim, não, a gente precisa disso para resolver, disso, e quando estiver pronto, nós desenvolvemos. Então, nós somos bem mais práticos, bem mais simples, a gente resolve o problema muito rápido, a gente trabalha muito, etc. Então, nesse sentido, a gente se vira melhor, reclama menos.
Eu acho que a gente é muito. Desculpa a palavra, professora, a gente é muito foda aí no Brasil em pesquisa. Então, a gente se vira com o que a gente tem e a gente consegue desenvolver uma qualidade igual, muito, muito similar, igual ou às vezes até melhor do que quem tem mais recursos, porque a gente resolve o problema de uma forma inteligente. Então, no sentido de pensar, não acho que eles são mais inteligentes, não acho que são mais competentes, eu acho que é a mesma coisa. A diferença é que eles têm mais acesso a mais recursos. Então, muitas vezes, eles conseguem fazer mais rápido. A gente resolve o problema também, mas como eles têm os recursos, como as empresas aqui entendem a importância de investir em pesquisa, as empresas investem e financiam as universidades, eles desenvolvem mais rápido, eles têm mais tecnologia, mais artigo, mais isso, mais aquilo. Mas a gente é tão competente quanto eles. Por isso que eles querem nos contratar. Mais alguma questão? Então é isso, já tomamos muito do seu tempo. Vamos encerrar a gravação. Muito obrigada, Isadora. Foi ótima a conversa com você hoje. Obrigada. Foi um prazer, gente.